Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran. Eu sou a Pamela Campos. E esse é o RPcast, o podcast do Reino em Pessoa. Nós estamos aqui mais uma vez para fazer esse episódio simples, mais revolucionário. Hoje nós estamos com ele aqui, um convidado para a gente que aqui nós estamos em Belo Horizonte, inclusive agradecer a Teia de Criadores, né, Pamela? Nós estamos aqui nesse estúdio maravilhoso da Teia que está proporcionando para a gente poder gravar aqui em Belo Horizonte, sem sombra de dúvida. O nome dele é unanimidade, todo mundo conhece. Não tem uma luta na rua que a gente vai que ele não tá lá com a câmerazinha dele gravando tudo. Então é um privilégio para a gente hoje receber aqui esse camarada que é um exemplo para nós de luta, que é o Frei Gilvander. Seja muito bem-vindo, meu querido Frei Gilvander. Gratidão, Felipe Gibran. Gratidão, Pamela. É uma grande alegria e uma grande responsabilidade estar por aqui. O que me consola é porque eu aprendi com a mamãe que toda unanimidade é burra. Que eu sei que tem muita gente que reconhece, admira a nossa luta, sei, mas eu sei também que muita gente fica indignado e se pudesse me espremer. Mas se está indignando é porque está no caminho certo, né? Exatamente, né, Pamela? Eu acho que na sociedade capitalista que lamentavelmente nós vivemos e que reproduz cotidianamente a desigualdade socioeconômica, está aí a luta de classes instaurada, né? E a gente tem que ter a opção de classes. Então eu nasci camponês, né? Nasci no meio dos pobres, sofri muito e vou seguir isso aí. É claro que aí, como dizia Dom Tomás Balduino, Dom Pedro Casaldáliga, né? Quando a gente opta pelos injustiçados, os opressores se incomodam, né? É isso, não tem como. E falando sobre isso, né? Aproveitando aqui, a gente está começando mais um novo episódio. Vocês sabem que eu sempre trago um trechinho de uma história para a gente poder contextualizar o tema de hoje. E o Frei Gilvander, gente, ele faz parte de um movimento que vocês já estão careca de saber que a gente é super fã aqui no Reino Pessoa. A gente tem um compromisso, uma preferência pelas teologias latino-americanas. E isso inclui a teologia da libertação, apesar do contragosto de muitos comentários aqui, mas que não falta é opção na internet para você admirar e outros tipos de teologia, mas aqui a gente coloca esse canal para poder falar sobre a realidade teológica do nosso país também, que eu acho que é importante. E aí, nesse sentido, eu queria trazer para vocês 3 momentos que a teologia da libertação ela participou da luta por moradia no Brasil. Vocês sabem que o nosso país é um país historicamente devedor da reforma agrária, e a gente tem esse compromisso aqui também, porque a gente acha que moradia é um direito humano, né, acima de qualquer coisa. A gente merece um teto para morar, e não é nem uma questão de merecimento, né, de sobrevivência, de existir, de viver com qualidade. E a teologia da libertação, ela estava nesse processo também. Primeiro, na década de 70, com a formação das SEBs, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Gilvander é melhor do que ninguém para explicar para a gente, que estava ali influenciando esse processo, organizando a galera, participando desse movimento de luta para poder garantir essa reforma agrária. Na década de 90, a TDL aparece de novo na formação do MST, e hoje a gente também tem a galera da TDL dentro das ocupações urbanas, nas periferias, e quer dizer, é uma luta que a gente não desistiu nem abriu mão, né, Frei? Exatamente, Pamela. Sua introdução me faz lembrar de 3 metáforas maravilhosas que estão lá nos evangelhos de Jesus Cristo, né? Que nos conclama a sermos luz para iluminar as trevas, ser sal para fermentar a terra e a comida, e ser fermento, né? Para fermentar a massa. E essas 3 metáforas também elas não são neutras, né? Um belo dia, quando eu ainda criança, a mamãe me ensinando a cozinhar, e ela colocou lá o arroz, feijão, um pouquinho de água. Eu falei, Gilvander na época, né? Claro, né? Ela não estava prognosticando. Foi, Gilvander, você tem que colocar um pouquinho de sal. Aí colocava um pouquinho de sal ali em cima do arroz, do feijão, e mexia assim com a colher, né? E eu sentia ali que aquele sal gerava uma coceira no arroz, no feijão, na mandioca, né? Na abóbora. E assim fazia cozinhar, né? Também assim, eu acho que se a gente conseguisse ouvir a linguagem das trevas, as trevas ficam furiosas quando acende uma lâmpada, uma luz. Então a luz não só ilumina caminhos, mas a luz também esconjura, expulsa, exorciza trevas, né? E o fermento da mesma forma.
O fermento faz a massa crescer, mas incomoda a massa, né? Então, esse é um ponto claríssimo assim para a teologia da libertação, para a caminhada das comunidades eclesiais de base, né? Quer dizer, eu acho que é a fina flor da experiência dos povos da Bíblia, né? Acho que é melhor, o Gibran sabe muito bem, você, Pâmela, disso, a gente sempre tem que usar de forma preferencial a linguagem no plural, né? Que não existia só o povo de Deus, ainda mais hoje que tem Israel, aí usando e abusando do nome de Deus e tentando dizer que é povo eleito. Que povo eleito que nada, né? Povo eleito é a humanidade e principalmente todos os povos injustiçados, escravizados ou superescravizados. Na Bíblia é isso, né? Na Bíblia é muito claro quando diz assim, quando o povo deixa de ser explorado e passa a oprimir, aparece um profeta ou uma profetisa dizendo, ó, você não é mais povo de Deus, né? Isso a gente vai ver ao longo da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Não é um Deus neutro, é um Deus que faz opção de classe, que ouve os gritos e os clamores dos escravizados, né? E se coloca ao lado para caminhar para processos libertários, né? Isso vem a toda a profecia, Jesus Cristo fez isso também, né? Jesus, eu acho que tem duas características na missão de Jesus Cristo, que eu acho que embasa muito a experiência concreta das comunidades eclesiais de base, que a teologia da libertação faz a reflexão, né? Se a gente for olhar assim nos 4 evangelhos da Bíblia, a gente puder assim, didaticamente dividir a missão pública de Jesus em 2 momentos. No primeiro momento, que grosso modo está na primeira parte, principalmente dos 3 evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, é o Jesus Cristo esbanjando ternura, compaixão, amorosidade, misericórdia, abraçando todo mundo, né? As crianças, as mulheres, os cegados, os paralisados, né? Os excluídos, os marginalizados, os estrangeiros, os impuros. Era a solidariedade que era o carro-chefe da missão pública, na primeira parte da missão de Jesus, né? Quando chega mais ou menos no meio da missão, está exatamente no meio dos evangelhos sinóticos, né? Por exemplo, em Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33, acontece uma crise muito séria, uma crise existencial, uma crise bíblica, uma crise sociológica, uma crise política na missão de Jesus Cristo, né? E aí Jesus percebe que ele não está sendo bem compreendido. E ele resolve fazer uma pesquisa, né? Como tem hoje durante as eleições, agora fazem as pesquisas, né? Para aferir a vontade popular. E aí Jesus pede para pergunta, o que o povo está dizendo que eu sou? Ah, você é um profeta, Jeremias, Isaías, e você? Aí Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus. Ele fala, mas nós estamos marchando para lá, né? Mas não diga isso não. Aí dá uma crise, porque aí Jesus faz uma análise da conjuntura e ele percebe que só a solidariedade que ele estava fazendo não estava resolvendo o problema, né? Ele tinha curado uns 10 cegados, mas tinha mais de 200 cegos. Tinha partilhado o pão com 5.000 pessoas, mas agora tinha 5 vezes mais gente passando fome, né? Tinha outros leprosos e agora um número maior, né? Aí na segunda parte da missão pública de Jesus, o que é predominante é a luta pela justiça, no seu sentido mais profundo, né? Não é lutar simplesmente pela legalidade, mas é a justiça a partir da misericórdia, mexer nas causas das injustiças, né? E aí o que a gente percebe? Pouco a pouco os milagres vão sumindo e aquele grande ibope que Jesus tinha vai diminuindo. E Jesus chama e ele percebe que tem que caprichar na formação, formar os discípulos e as discípulas, vão marchar lá para a capital, Jerusalém, é lá que se dá o grande combate, né? E ele chega lá com um grupo minoritário, né? E Jesus foi condenado à pena de morte, né? Que era a pena atribuída pelo Império Romano para pessoas escravizadas e também para pessoas subversivas, né? Jesus foi basicamente condenado à pena de morte, não porque ele foi solidário, mas principalmente porque ele colocou o dedo nas feridas e lutou por justiça. Então a teologia da libertação, Pâmela e Felipe,
e que as comunidades tentam perceber. Olha, na época de Jesus, estava numa colônia do Império Romano. E aí Jesus faz opção do lado dos injustiçados. E a teologia da libertação com as comunidades eclesiais de base também tenta dizer isso. Nós estamos hoje o reino da idolatria do mercado, né? As empresas transnacionais dominando tudo. Então a gente tem que estar consolando os oprimidos e incomodando os opressores. E combinando de uma forma muito legal essas duas dimensões, né? A luta, a solidariedade no varejo, nas relações interpessoais, na relação comunitária, né? A amorosidade, tudo. Mas precisa do outro braço necessário também, que é lutar por justiça agrária, por justiça urbana, por justiça ambiental, pelos direitos humanos fundamentais. Que maravilha, Frei Giovanni, que maravilha poder te ouvir. A gente vai percebendo que durante a caminhada da igreja, e principalmente no Brasil, as compreensões de sociedade vão mudando muito. E essa igreja aí, ou esse recorte que você está fazendo de uma parte da igreja que está, de fato, preocupada com a mudança da sociedade, com a mudança das causas que causam injustiça, principalmente nos últimos anos, a gente vai vendo que ela vai ficando mais enfraquecida, a gente vai vendo pouco. Está sendo minoritária, né? Está sendo minoritária, e pessoas como você assim, vão se tornando cada vez mais, não só raras, mas também perseguidas e tudo mais, pela igreja não dar conta mais e quando eu estou falando da igreja aqui, não estou falando exclusivo dos romanos, não, estou falando da igreja, de todo o corpo que se diz cristão, né? Exato. Isso é um problema sério. A gente vai, talvez, perdendo a perspectiva da espiritualidade, né? Porque a espiritualidade vai ficando vazia. Qual é o sentido de você ir ao culto ou ir à missa, se isso não te catapulta imediatamente para um trabalho, para um serviço, para mexer nas causas que realmente causam a injustiça, né? E é nisso que eu acho maravilhoso e que eu queria te ouvir um pouco. Por quê? Apesar de ser super jovem, mas você já tem muita experiência de luta, né? Você já tem aí... Mas já estou no Estatuto do Idoso. Já está no Estatuto do Idoso, caramba. Inclusive, meus parabéns. Seu aniversário foi por agora, né? 2 de outubro. Gente, meus parabéns aí, ó. Obrigadão, Pamela. Bolinho. E eu fiquei muito feliz, rapaz, quando eu descobri que 2 de outubro nasceu também o Mahatma Gandhi. É mesmo? Olha. Caramba. Estou em boa companhia, né? Que coisa boa. Mas assim, você já tem bastante tempo aí de caminhada, tanto das lutas sociais quanto desse momento da igreja. E eu tenho a impressão, Frei Giovanni, que é sempre assim. As classes dominantes vão usando da religião, criar um engodo no povo, para o povo não ter de fato dimensão da vida, da vivência, aquele processo de ilusionismo, né? Mas você que está aí não vamos falar em décadas para não te constranger, mas você que já está aí há bastante tempo, nessa caminhada, como é que foi a sua percepção desse recrudescimento? Porque, por exemplo, aqui em Belo Horizonte você já teve, entre aspas, em muitas paróquias importantes na cidade, você fazer trabalho e tal, mas aí de repente parece que as paróquias mudam, não quer mais saber disso. Então, assim, nessa sua jornada, como é que foi esse recrudescimento do povo cristão, né? Ô Felipe, ótima questão. É uma questão atual, mas é também uma questão histórica, né? Porque se a gente vai prestar bastante atenção, eu, por exemplo, tenho muitas amizades com pessoas que conscientemente e voluntariamente se autodeclaram como pessoas ateias, mas são pessoas boníssimas, humanistas, revolucionárias, né, que diz assim, dá um show em relação a muitas pessoas que estão aí afundadas em água benta e dizendo que são pessoas crentes, mas tem uma prática contraditória, né? O fenômeno religioso, ele é muito importante, né? Eu acho que eu respeito e admiro muito quem se diz pessoa ateia, né? Às vezes até brinco com algumas pessoas, se a gente prestar bem atenção, em última instância, Deus também é ateu, porque Deus é amor. E o amor
ama todo mundo, né? Deus não participava de nenhuma igreja, né? Então, ele quer uma comunhão de fraternidade, né? Humana, cósmica, etc., né? Mas a dimensão de fé, de mística, de espiritualidade é muito importante. Só que a gente tem que observar o seguinte, olha, o sentido mais profundo de religião, eu acho que eu gosto muito daquela que brota da palavra, religar, né? Nos religar com o mistério de infinito amor que nos envolve, né? Tem muitas realidades que acontecem com a gente só vai compreender 1 ano depois, 5 anos depois, então parece que tem assim uma energia, e hoje, por exemplo, com a física quântica, muita gente demonstra que não tem separação, nós estamos numa grande teia da vida, a teia dos criadores aqui, nós estamos numa grande teia da vida, tudo está relacionado, não tem nada separado. Então os dualismos é uma excrescência, é uma topeira, né? Nos religar com esse mistério maior, nos religar com o outro, com o próximo, né? Quer dizer, para inspirar a fraternidade, né? Aquele filme, acho que o título é A Ilha, né? Um caboclo do naufrágio, ele ficou vivendo sozinho numa ilha, aí viver sozinho virou um tédio, até que ele teve que pegar uma bola lá e fazer 2 olhos e uma boca e um nariz, e ele começou conversando com essa bola, chamava o Wilson, né? Wilson, você dormiu bem, tudo, quer dizer, viver é uma maravilha, mas conviver, ter relações de amorosidade, fraternidade é uma maravilha. Então isso tem uma mística aqui, né? Nos religar também com todas as criaturas, né? Ainda mais na emergência climática, no agravamento das mudanças climáticas que nós estamos vivendo hoje, com eventos extremos cada vez mais frequentes e mais letais, está comprovado. Nós, seres humanos, somos os animais que mais dependem de todos os outros seres vivos, né? Então, por exemplo, às vezes eu digo para dar uma chacoalhada assim no pessoal da Igreja Católica, principalmente aqueles mais ardorosos de fé, que assim ajoelha diante da Eucaristia. Falou, nós temos também que ajoelhar diante das árvores, né? Que as árvores cada árvore é uma grande usina produtora de oxigênio. Cada árvore é uma grande usina absorvedora de gás carbônico. Nós temos que ajoelhar diante da irmã água, dos córregos, dos rios, dos mananciais, dos passarinhos, né, dos biomas, né, do Cerrado, do Pantanal, da Mata Atlântica, da Amazônia e tudo. Então, esse é o sentido mais profundo da religião. Se a gente vivencia isso, nós vamos estar cuidando do paraíso. Quem está lá nas primeiras páginas da Bíblia está certamente em todos os textos sagrados de todas as religiões, dizendo assim, olha, viver, ser feliz, amorosidade. Então isso é o sentido mais bonito que eu percebo da religião, da dimensão de fé, de mística e espiritualidade, né? Agora, Felipe e Pâmela, o problema é que historicamente, e nós somos de carne e osso, né? Nós somos seres circunstanciados, nós nascemos em determinadas famílias, em determinados lugares sociais, né? Eu, por exemplo, eu nasci na roça. Eu sou indignado com a opressão do latifúndio, com a injustiça agrária que tem no Brasil, porque eu sofri na pele, né, trabalhando à meia em fazenda de latifundiário, que sugava o suor meu, do papai, da mamãe, dos meus 2 tios, né? E no final levava 95% da produção nossa, a gente trabalhando de sol a sol, calos nas mãos aqui, tudo e tal, e para no final eu ver o caminhão do fazendeirão levado, eu ouço até hoje o ronco do caminhão, né, levando 150 sacos de feijão, e a gente ficava quase com nada, porque era a meia, metade era dele, e a outra metade quase que ele levava também, porque a gente contraía uma dívida lá na venda do fazendeiro, que acabava roubando tudo. Então eu sou indignado com diz, o sequestro da Mãe Terra, o cativeiro da Mãe Terra, conforme diz o grande sociólogo José de Souza Martins, né? Aí, nessas historicidades de desigualdade, se constrói as religiões históricas, as igrejas históricas, e aí que o abacaxi complica, porque hoje tem muitos sociólogos que demonstram isso, né? Quem faz parte de uma instituição
tem uma tendência quase que connatural a se transformar num funcionário daquela instituição para reproduzi-la, né? Assim como, por exemplo, grande parte da classe política hoje no Brasil, que prima assim, com uma institucionalidade, muitas vezes a preocupação de quem está eleito é fazer coisas já para viabilizar e cacifar a reeleição, não é? Para ele ir se reeleito e tudo e ficar 20, 30, 40 anos no poder, né? Esse mesmo processo acontece também, infelizmente, em muitas igrejas, né? O olhar para dentro, aí você se apega em dogmas, em doutrinas, aí você hierarquiza, né? Por exemplo. E aí acaba, divide as pessoas, né? Fala, olha, se você fizer isso, você está pecando e tal, você tem que se confessar, você fica impura, e você tem que doar o dízimo, porque se você não doar o dízimo, você está fora de Deus, Deus não vai te abençoar. Então, usa um discurso religioso que afeta a fraternidade mais profunda, né? E isso, infelizmente, está acontecendo no Brasil. Agora, o que me consola, Felipe e Pamela, é que isso não é uma questão só nossa. A gente vai ver as parteiras do Egito, Miriam, Moisés, todos os profetas e profetisas ao longo da Bíblia, Jesus Cristo, né? João Batista, Miriam, Madalena, Maria, mãe de Jesus, os apóstolos, os diáconos, as primeiras lideranças cristãs, todos foram perseguidos, né? Pelos poderosos do império, pelos poderosos do poder religioso predominante na época, que era a sinagoga antes de 70, da destruição de Jerusalém, né? Por essa religião. Hoje também a gente está nesse problema, né? E aí, a nível de igreja, Jesus Cristo também. Jesus Cristo nasceu leigo, viveu como leigo celebrou a missa e como leigo ressuscitou, né? E foi perseguido. Jesus, a gente pode esquecer isso, não. Jesus não foi matado por causa da culpa de Deus, não. Por exemplo, quando eu trabalhava aqui na igreja do Carmo Sion, em Zona Sul de Belo Horizonte, ao lado do nosso querido Frei Cláudio João Bala, de saudosa memória, tinha lá no fundo da igreja Nossa Senhora do Carmo um grande imagem lá de Jesus crucificado, Jesus numa cruz, e ele todo assim, ferido, né? Ferido, as chagas e tudo. Aí um belo dia, Pamela, chegou uma criança lá com a mãe, aí a criança chegou, colocou a mão assim nos pés de Jesus, chagado, a criança ficou olhando assim pro rosto de Jesus, virou para a mãe e falou, mamãe, por que o pai dele fez essa covardia com ele? Quando o Frei Cláudio ficou sabendo disso, ele foi lá e tirou aquele Jesus Cristo crucificado de lá e deixou só o sinal de ressurreição lá. Então, quer dizer, o Deus nosso é um Deus que é infinito amor, não quer essas relações de poder, né? E assim como Jesus foi condenado não só pelo poder político e pelo poder econômico, mas foi condenado também pelo poder religioso, hoje também, com isso eu concluo, lamentavelmente, hoje tem muitas lideranças, chefes religiosos, digo assim, que usa e abusa do nome de Deus, né? Viola o segundo mandamento lá, né? Invocar o nome de Deus em vão, né? Usa e abusa de versículos da Bíblia para empreender carreiras de poder. Nossa. Que é coisa asquerosa, né? Uhum. Por exemplo, infundir nas pessoas sentimentos de culpa. Na Igreja Católica eu bato muito contra isso. Eu acho uma injustiça brutal, por exemplo, a Eucaristia, que é colocada como centro e cerne da vida cristã, né? Porque é celebração, é partilha, a origem está no jantar. Jesus jamais iria excluir alguém. Então agora vi um padre ou ministro da Eucaristia dizer, agora os que estão preparados que venham para a fila da comunhão. Mas se você é mãe solteira não pode, você está impura. Se você é divorciada, desquitada, não pode. Se você não confessou, não pode. Isso é moralismo, né? Quem vê valor, né,
tem fé na Eucaristia, é convidado de honra para comungar, para sentir essa energia boa espiritual, para fortalecer a vida, né? Pamela, eu cheguei a essa conclusão porque, como frei, como padre, eu já vi muitas mulheres divorciadas, desquitadas, chegava para mim chorando, falando assim: Frei Gilvander, eu tive que me separar no casamento, não é porque eu sou um irresponsável, malandra não e tudo, acreditei no amor, mas não deu certo, ele era diferente, começou a me bater, começou a me trair tudo, e eu fui sofrendo, e eu acho que Deus quer vida, né? Mas eu amo a Eucaristia, agora eu vou numa igreja, me proíbe de comungar, vou no outro e me proíbe. Falei: você é convidada de honra para comungar aqui, né? Então, Felipe, nós estamos vivendo esse caranguejamento religioso, né? E aí, grosso modo, assim, transversalmente está em todas as igrejas, né? Sim. Né? Não é só a igreja católica, todas as igrejas têm essa ala dogmática, institucional, que prioriza o acumular dízimo, riqueza, né? E Frei, vou te falar, não só as cristãs. A gente tem um diálogo aberto, né, com outras religiões aqui, e a gente está vendo até uma formação que eles falam, como é que é, meu Deus? Não vai chamar de ecumenismo, né? Nem de diálogo interreligioso, mas de um megazord mesmo de extrema-direita em várias vertentes religiosas. Tem no kardecismo, tem no candomblé, tem na Umbanda. Então, assim, é muito difícil. E aí, você falando sobre as lideranças religiosas, antes da gente fazer essa entrevista, eu fui fazer a minha pesquisa, né, para poder falar com você e tal. E aí, acaba aparecendo para mim vários conteúdos de padres conservadores nesse processo. Porque hoje, se você jogar na aba do YouTube, movimentos de comunidade eclesial de base, TDL, a primeira coisa que aparece são as pessoas condenando e falando contra. E muitos deles associam, inclusive, o Papa, né, que está aí, o Francisco, como um comunista, né? E eu queria saber de você, assim, nessa sua caminhada dentro do catolicismo, que tem essa diferença da religião evangélica, né, que a gente é um povo mais disperso de natureza, não tem uma liderança centralizada. Papa, tem partido político? Tem ideologia política? Como é que isso funciona nessa disputa de narrativas de vocês, de construção de igreja, de pensar a comunidade de fé? Pamela, tem sim. Para o Papa Francisco, eu tiro o chapéu. Ajoelho, peço a benção. O Papa Francisco é uma maravilha de Papa, né? Muito humano, um verdadeiro bom samaritano, um grande profeta, né? De coração grande, né? Chamando sempre para o diálogo interreligioso, para o ecumenismo, né? Ajudando a instituição da igreja a se libertar de um monte de amarras, né? Fazendo força, tá de parabéns. Agora, Frei Gilvander, eu criticava muito o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, que era o Ratzinger, né? Mas, assim, críticas fundamentadas. Isso a gente vai ver ao longo da história. Aconteceu isso. Nós temos, assim, tem uns que falam, os historiadores até falam de movimento pendular. Às vezes vem um mais à esquerda, outro à direita, extrema direita e tal, né? Um mais humanista, outro mais horroroso, né? Porque um monte de influências, né? que molda a pessoa, né? Mas, por exemplo, o Papa Francisco, antes dele ser escolhido como Papa, ele tem quase 40 anos de experiência pastoral em Buenos Aires, né, que é uma grande capital mundial, na Argentina, assim, ao lado dos pobres, dos irmãos de rua, né? Ele pegava o metrô, ia a pé para as periferias e tudo e tal. Muito diferente de um Ratzinger, que grande parte nasceu na Alemanha, né? Numa primeira parte era um cara muito teórico, né? E tal, mas assim, não tem essa experiência de uma convivência concreta com os marginalizados, com os injustiçados, né? E aí a gente tem que reconhecer que ninguém é neutro. Eu não sou neutro, você não é neutro, o Papa também não é neutro. Neutro é detergente, né? Exatamente. E o Papa Francisco, eu acho que é muito honesto nisso. Ele chega a falar, olha, Jesus era muito mais socialista, né? E comunista no sentido
mais original né? de colocar em comum a vida, né? Ele chega a dizer isso. Jesus era anticapitalista. Pamela e Felipe, eu fico assim, às vezes eu fico pensando, a gente tem que ser crítico. Quando chega uma pessoa, isso é comunismo. Isso em grande parte é para criar uma cortina de fumaça, para despistar o assunto, né? Se eu falo para vocês assim, olha para o Marcos lá, que é o que está coordenando a filmagem aqui, a gente olha para lá, a gente não vê as outras coisas. Então, quando o pessoal fica vendo comunismo em tudo, hoje ser solidário, ser humano, amar o próximo, ser ecologista, tudo virou comunismo, né? É porque essa turma que faz isso é uma ideologia no sentido negativo. Eles querem desviar o foco para a gente não criticar o problema real, que é o capitalismo. Porque nós vivemos dentro de uma sociedade capitalista. Nós temos que conhecer como é que funciona o capitalismo e o que eles estão causando, né? Senão acontece isso. Hoje, como historicamente o Felipe estava dizendo, lamentavelmente, hoje a direita e a extrema-direita política no Brasil, que é assim com o grande empresariado brasileiro, estão sequestrando em grande parte o sentimento religioso das pessoas, né? A fé das pessoas, já comprovadamente com uma série de padres e de pastores picaretas, que já foram, só no primeiro semestre aí, mais de 80 pastores presos que cometeram crimes de várias partes, né? Padres também, padres presos e tudo assim, desvirtuando, e com um discurso muito mentiroso, né? Dizendo assim, Deus acima de tudo. Primeiro o seguinte, essa afirmação ela é idolátrica, Felipe. Se a gente for ver bem assim, por exemplo, lá no Êxodo, a fina flor dos textos bíblicos, Deus não está acima de ninguém, não. Deus está em nós, dentro de nós, ao nosso lado, ou abaixo de nós, caminhando conosco, assim, ombro a ombro, mãos nas mãos, né? Então, estreito senso, até nisso, até o slogan é idolátrico, porque se eu falo que Deus está acima, então significa que Ele não está aqui do meu lado, não é? Só fazer um parênteses, aprendi com você isso, que o Deus acima de tudo, é o Deus do Êxodo, é o Deus Ra, é o Deus On, é o Deus do faraó, né? Não é o nosso Deus. Exatamente. Então, desculpa. O Deus bíblico é o Deus que ouviu os clamores dos escravizados, desceu, abraçou os escravizados e foi caminhando com eles. Então, se tivesse que ter um slogan, aliás, o slogan da teologia da libertação, das comunidades eclesiais de base, das pastorais sociais, dos movimentos sociais populares, né? Os que confessam uma fé, se tivesse para ter um slogan assim, Deus está no meio de nós. É Deus conosco, é Emmanuel, companheiro de caminhada, né? Esses dias mesmo, ontem à tardezinha, eu estava aqui no centro de Belo Horizonte, no bairro Santa Teresa, estamos travando uma luta aqui agora, porque uma associação filantrópica, a União Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais, está ameaçada de despejo, com mais de 70 anos de história, Meu Deus. Acolhendo, dando moradia, cursos, apoio, afetividade para mais de 1.000 cegos ao longo de 70 anos. Agora, porque não pagaram dívidas de INSS das décadas de 70, de 80, o governo federal entrou na Justiça Federal e um desembargador leiloou o prédio, a casa da associação ali, por R$720 mil, sendo que, se fosse para vender, o prédio vale acima de R$5 milhões, para jogar os irmãos na rua, os cegos, e tem lá morando lá mais de 10 cegos, né? E eles falam assim, Frei Gilvando, nós não somos apenas deficiente visual, não. Deficiente visual é pessoal que usa óculos, nós somos cegos mesmo, a gente não enxerga nada mesmo, não. Tem lá irmãos morando lá há 45 anos de idade. Meu Deus. Então, quer dizer, os clamores estão aí. Aí, quando nós estamos fazendo a luta, e o que eu mais ouço no meio deles lá, Pamela, eles falam assim, Frei Gilvander, estão nos ameaçando. O desembargador ignorou nossa existência, nossa história, nossa humanidade aqui, nossa dignidade. Mas, em nome de Jesus Cristo, nós vamos vencer. Deus está conosco. A vitória está assegurada.
Então, assim, eu até arrepio com isso, Felipe e Pamela. Quer dizer, tem uma fé profunda de que Deus está caminhando conosco para superar essa escravidão, quer derrubar o nosso lar, né? Ele chega até a dizer assim, falou, olha, eu quero falar para o desembargador, que de forma covarde mandou nos expulsar daqui, se mandar a tropa de choque, mande também os caixões, porque daqui nós só saímos dentro dos caixões, porque tirar nós da nossa casa, nós estamos vivendo mais de 45 anos aqui, com a história que nós temos, já tendo cuidado mais de 1000 irmãos cegos de Minas Gerais, de vários países, até da África, da América Latina e tudo, é a mesma coisa de pegar uma bananeira, um pé de laranja, arrancar lá no quintal lá e querer plantá-lo no asfalto. Óbvio que nós não vamos viver num outro abrigo, numa casinha e tudo, né? Então, se a gente tiver, Felipe e Pamela, de ver assim, algum slogan, seria esse: Emanuel, Deus conosco. Deus ao lado de quem está tecendo relações de fraternidade, está lutando para superar as injustiças. Aí é verdadeiro. Agora essa história de dizer Deus acima de tudo, isso é idolatria. Não, e eu acho legal que você falou isso, porque no próprio texto de Êxodo, quando Deus vai se apresentar, ele bota na boca da pessoa, né, a dignidade. Fala para ele, eu sou. A pessoa se apresenta falando o nome de Deus. Exatamente. Isso é muito poderoso. Eu fico assim, chocada como é que pode a gente querer trabalhar. E assim, também acho que tem muito aquela coisa de quem tá na teologia da libertação já sabe. Tem gente que vem com o espírito mesmo de herói, né? De achar que tá dando alguma coisa para alguém, de que tá salvando alguém de alguma coisa. E eu acho que a gente também tem que ter esse cuidado e saber que, na verdade, essa salvação ela não parte de um princípio de eu vou iluminar alguém ou não. A gente constrói isso coletivamente. Exatamente. Né? Eu acho que isso é muito legal o que você está falando. Eu fico realmente muito emocionada, assim, que é muito difícil você imaginar uma fé que você não se importa com o outro, com a dignidade do outro. Assim. Ô, Pâmela, você está tocando uma questão muito delicada e centralíssima. Eu fiquei muito feliz quando estava estudando os padres, chamados padres da patrística, lá dos primeiros 300, 400, 500 anos da igreja, né? Igreja muito das catacumbas. Aí tem, por exemplo, Santo Ambrósio, que ele fala assim, olha, quem dá uma esmola apenas devolve uma migalha do muito que já roubou. Então, Pâmela, hoje eu acho que um gravíssimo erro teológico, pastoral, pedagógico, do ser e do agir cristão de forma predominante é o seguinte, é igualar o segmento de Jesus Cristo com exclusivamente a solidariedade. Se a gente fosse fazer uma pesquisa assim, Felipe, e perguntar para a maioria das pessoas que são religiosas, seja católica, evangélica, pentecostal, neopentecostal e tudo, perguntar assim, você dizer uma palavra, o que você acha que define uma pessoa como pessoa cristã, que segue Jesus Cristo? É provável que as pessoas dizem, não, é quem é solidário. Caridade. Quem faz caridade, ama o próximo, não é isso? Mas isso é ingenuidade. Porque aí a solidariedade como regra para permear as relações humanas e sociais, ela seria o suficiente, bastaria, se nós vivêssemos numa sociedade estruturada de forma justa economicamente, politicamente democrática, solidária socialmente, responsável ambientalmente e geracionalmente, né? Se todas as pessoas tivessem as oportunidades semelhantes, né? Aí você poderia, se a pessoa pisasse na bola lá, cometesse um crime, o outro caísse na droga, o outro virasse, sei o que lá, um vagabundo, picareta, você pode dizer, não é culpa dele. Porque todos teve as mesmas oportunidades. Acontece que nós vivemos numa sociedade capitalista, que é uma lógica, uma estrutura para reproduzir a desigualdade. É piramidal, né? Então, tem de fato a pirâmide, é uma elite lá em cima. Não é à toa que estão dizendo que 1%, né, controla mais de 50% da terra, das riquezas e tudo. E a classe trabalhadora e a classe camponesa embaixo, e assim
posturas contraditórias. Então, é óbvio, né? Eu gosto muito daquele, um grande jurista, constitucionalista, Eugênio Zaffaroni, lá da Argentina, chegou a ser ministro do Supremo Tribunal Federal lá da Argentina. Ele defende um tipo de criminologia, dizendo o seguinte, falou, olha, quando uma pessoa cometeu um crime e for levada lá diante do juiz, no tribunal, para ela ser julgada, aí o promotor vai acusar, e tem outro advogado de defesa, ou defensoria pública, você tem que, seguinte, se arbitrar a pena lá, olha, a pena vai ser por esse crime aí, 20 anos de cadeia. Mas você tem que descontar tudo que aquela pessoa teve de direitos humanos fundamentais violada. Você tem que perguntar, essa pessoa que cometeu esse crime, ela teve acesso a estudar ou é analfabeta? Ela teve acesso à terra ou ela ficou sem terra? Ela teve acesso à moradia ou ela teve que ficar sendo surrupiada debaixo da cruz do aluguel? Ela é negra ou ela é branca? Ela foi desrespeitada pelo racismo, pela homofobia, ela é LGBTQIA+, tudo tal. Você tem que descontar todas essas violações que a pessoa sofreu antes de cometer o crime e colocar na culpa do Estado. Então você tem que ir descontando isso. E isso é para buscar equidade, né? Então, assim, se a sociedade é desigual, por isso não basta só solidariedade. É preciso ter luta por justiça, é preciso ter opção de classe, opção pelos pobres, né? Não porque os pobres são santos, é porque eles são o elo frágil, é os que estão sendo humilhados e pisados. Então a gente tem que ficar do lado deles, para com eles, a partir deles, lutar para construir uma sociedade justa. É o que eu acho que Jesus fez, né? A solidariedade e a caridade, às vezes, no nosso ambiente religioso, é só uma maneira de enfraquecer a nossa luta mesmo, porque você acha que você dá uma cesta básica numa igreja, você não precisa fazer mais nada. E esse, vou dizer assim, é quase o espírito da grande massa dos nossos irmãos protestantes. Tipo, os que dão dízimo, vai na igreja dar o dízimo e acabou. Eu cumpri a minha responsabilidade social. Exato. Eu gosto muito, Frei, que você está falando da Eucaristia, e Pamela também. A Eucaristia, a ceia, ela tem uma característica peculiar e diferente na religião e na espiritualidade católica e na espiritualidade protestante, né? Na católica, toda a celebração você tem a Eucaristia, faz aquilo ali, né? E na protestante, via de regra, nem sempre. Às vezes costuma fazer uma vez por mês. Aí canta, sei que foi pago alto preço. Exatamente. E aí eu acho que a gente vai perdendo a memória, porque é o seguinte, você está falando do Ambrósio, né? Dessa coisa. E Santo Ambrósio. E tem uma coisa que, para explicar isso que eu estou falando, é o seguinte, que ele tem uma frase que é maravilhosa, que eu não sei se é dele, mas é da Patrícia, que diz assim, por que você tenta se divinizar se você ainda não se tornou humano? Porque a perspectiva da nossa fé é isso, é um Deus que se torna gente. Exato. Não é gente que se torna Deus. Exatamente. Mas a espiritualidade agora está fazendo a gente achar que... Então, assim, a ceia, ela é feita nisso que a Pano está dizendo. Você coloca as suas culpas todo num espectro, fica feliz porque Jesus morreu para você e você não consegue ter mais dimensão nenhuma do que era aquilo. E eu gosto muito, cara, da ceia, da Eucaristia que está no livro de João, que é essa última Eucaristia que Jesus faz, que na minha cabeça, Frei Wander, e você, Pamela, também me ajudam ou me corrijam, parece que Jesus, ele vai, ressuscita Lázaro, não sei o quê, e aí vai para a ceia final. Aí ele parece que ele está mostrando um outro Deus, um Deus diferente. Se antes o Deus que vocês conheciam era um Deus distante, longe, sentado no templo, que vocês tinham que fazer um monte de sacrifício, e aí você tinha que doar um monte de coisa para esse Deus te atender, eu sou o único que vi Deus. Ele fala isso, né? Eu vi o Pai. Então agora veja o Deus que eu estou mostrando. Ele é o Deus que amarra a toalha na cintura e ele passa a servir. Então se antes o Deus era esse que vocês tinham que servi-lo, que ele tem que ser adorado, aquela coisa toda, Jesus está mostrando um outro tipo de Deus. Um Deus que você não precisa fazer nada para ser limpo, você não precisa fazer nada para ser... Não, eu estou fazendo porque eu quero servir você. E aí, cara, isso vai me dando uma raiva, porque nessa ideia estúpida de espiritualizar a igreja, a gente está perdendo o Deus de Jesus. Está fazendo o povo ficar idiota pensando
como é que faz para ir para o céu, e esqueceu que Jesus está falando que o Deus dele não é o Deus de ir para o céu, é o Deus de vir servir. Então, assim, hoje eu estou numa falta de paciência com crente de tudo quanto é jeito, Oh, meu Deus. porque eu não vejo mais serviço, Fredivana. Assim, vamos ser muito honestos. Aqui em Belo Horizonte, quantas pessoas que você está nas lutas o dia inteiro que estão lá, que são gente assumidamente de fé, de espiritualidade? Quantos freios, padre, pastor? Cara, é só você e de vez em quando eu não tenho nada para fazer. Então, assim, é um negócio que dá uma raiva na gente, que você fala assim, cara, nós perdemos Jesus no caminho aí, ó. E aí, não tem TDL, não tem nada. É a espiritualidade novamente fazendo a gente não conhecer o Cristo. Entende? Felipe, você está me fazendo lembrar, por exemplo, se a gente vai olhar assim, a caminhada dos profetas e das profetisas na Bíblia, né? Grosso modo, são identificados vários tipos de pecados, mas os pecados principais são pecados estruturais e sociais, né? Por exemplo, quando o rei ou o imperador absolutiza o poder, isso é um pecado, porque ele está tiranizando o povo, né? Quando o latifundiário sequestra e faz o cativeiro da terra e deixa uma parte, tal, isso é um pecado social. Por exemplo, o profeta Amós defende isso de forma muito estridente, né? Agora, por exemplo, no livro do profeta Ezequiel, o principal pecado é o pecado religioso. Os maiores pecadores são os sacerdotes. São eles que fazem sonar o chofar, né? Que era o berrante da época, para conclamar para a guerra fratricida entre os irmãos. Né? E ele vai mostrar assim, quando o sacerdote está deixando de priorizar as relações de solidariedade, de fraternidade, de misericórdia, e está ficando preso no ritualismo, em dogmas, em posturas morais e moralistas, ele está pecando gravemente, né? Então hoje, você não está fazendo lembrar, olhando isso biblicamente, olhando na realidade hoje, Felipe e Pamela, nós estamos vivendo no meio de uma gravíssima idolatria. Muita coisa. Né? Hoje, Pamela, eu não tenho dúvida, não tem muita gente hoje que se diz pessoa super religiosa, mas na prática são pessoas idólatras. Né? Gente ruim, né? Porque cruel. Absolutiza os dogmas, absolutiza as devoções, os sacramentos, a piedade dela, mas é uma pessoa ranzinza, não é fraterna, né? De volta e meia eu dou um toque. Outro dia eu fui celebrar numa comunidade, aí tinha 3 ministros da Eucaristia na entrada lá, eu cheguei, todo sorridente, boa tarde, tal, 2 sorridentes e uma da cara feia, me cumprimentou assim, meio dos dentes, né? Aí eu falei, beleza, tal, falou, reza um pouquinho. Fui lá para a igreja, fiquei lá rezando uns 10 minutinhos, me preparando espiritualmente para presidir a missa. Aí depois fui lá para a sacristia. Quando eu estava vestindo a túnica e colocando a estola, aquela ministra da Eucaristia veio correndo de lá. Frei Gilvander, eu quero te pedir perdão, porque eu não sabia que você era o padre. Por isso que eu te cumprimentei lá com a cara fechada lá e tal. Oh, e aí veio quase que ajoelhando e querendo beijar minha mão. Eu falei, minha filha? Falei, olha, Felipe, eu tive que segurar para não ser muito duro com ela, mas deu a vontade de falar assim. Falei, minha filha, você que é ministra da Eucaristia, você precisa, de forma geral, sorrir para todas as pessoas, ser afetuosa e carinhosa com todo mundo. Agora, se chega lá uma pessoa que é um leigo, que não é pau, você tá com a cara fechada. Agora, se chega o padre, você vai estar sorrindo, beijando a mão, ajoelhando e tal, pedindo a bênção. Ué, você tá discriminando, né? Então tem muitas pessoas religiosas hoje que discriminam, são homofóbicas, né? Racistas e pior, estão aí sendo, eu não vou falar um palavrão aqui não, né? Mas assim, leva e traz de posturas de morte que a extrema-direita divulgando. Aí fica recebendo um monte de videozinhos aí de políticos asquerosos, né, e fica divulgando, né, dizendo, esse que defende a família. Que defende a família se o cara
é contra a reforma agrária, é a favor dos grileiros, é a favor do desmatamento, né? Não quer nenhum projeto social. Ué, você defende uma família abstrata? Ou só uma família, aquela patriarcal machista? E os 30 e tantos tipos de famílias que precisam de terra, de moradia digna, de ser respeito, de ser acolhidas com polícia. Essas famílias não valem, não? Então estamos no meio de uma grande idolatria. E aí, Felipe, para concluir, você me fez lembrar, como eu tive a alegria de fazer um mestrado em interpretação da Bíblia, né? Eu gosto muito assim de me inspirar nas análises, nas lutas também, nos textos bíblicos, né? Se a gente vai olhar... Mas só uma coisa, Frei Giovanni, isso aqui não é para te envaidecer, não. É porque eu acho que as pessoas precisam saber disso. Porque você mesmo falou, né, que você é campesino, que você veio lá do norte de Minas, trabalhando... Noroeste de Minas. No noroeste de Minas, trabalhando na roça com sua família e vai fazer o mestrado lá na Europa. Caramba. Eu acho que isso é muito importante para as pessoas saberem. Não é para a sua vaidade. Pertinho do Papa. Porque as pessoas precisam de sonhar com isso, Giovanni, né? Precisam de saber que dá para fazer também, né? E é muito bonito saber da sua história, da sua resiliência pelos estudos, né? E tive que estudar intensivamente 3 anos de língua hebraica, 3 anos intensivos de grego, 1 ano de latim, aramaico, para poder entender a Bíblia a partir dos manuscritos que são os mais próximos dos originais, né? Mas aí, Felipe, se a gente vai olhar nos 4 evangelhos da Bíblia, tem vários tipos de perguntas e de pedidos que são colocados para Jesus Cristo. Mas tem uma característica que se destacam. É basicamente 2 tipos de pergunta. A pergunta dos ricos, a pergunta dos teólogos, dos intelectuais da época, os escribas, é sempre assim: Jesus, bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Quer dizer, o cara está perguntando aqui, mas ele está com a cabeça arrebitada assim, olhando lá para o pós-morte. Ele está querendo já assegurar uma cadeira, por exemplo, lá no céu, para ele não ir para o inferno, né? A vida aqui já está boa para ele, né? Essa pergunta aparece, o escriba, né, o doutor da lei lá, perguntou para Jesus, depois ele contou a história do bom samaritano, né? Aparece naquele caboclo rico, né, que chegou para Jesus: o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Então, para esse tipo de pergunta, Jesus não gosta desse tipo de pergunta, não. Ele dá um chute na canela assim, dá um puxão de orelha e fala assim: ô meu irmão, vem cá, ó, escriba, você é rico, ô, você tá com a cara aí pra cima, faz assim, ó. Ele faz tipo fisioterapeuta, né? Faz o caboclo virar o pescoço pra baixo assim, ó. Fala: meu irmão, olha pra baixo aí, ó. Vamos olhar para aquele que foi assaltado lá entre Jerusalém e Jericó. Olha ali, quem foi que se fez solidário com aquele lá? Você tá olhando pra cima, olha pra baixo, né? Depois os mandamentos aí. Aí cita os mandamentos em relação com o próximo. Eu não matei, não roubei e tal. Aí Jesus fala: falta uma coisa. Venda tudo que você tem. Tudo. Não é só a metade, não. Igual aquele Ananias e Safira fez lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, né? Venda tudo e doe. Você partilhe com os pobres. E Felipe e Pâmela, toda vez que se fala pobres na Bíblia, ptoróis em grego, ou anauim em hebraico, significa os empobrecidos, os mais violentados, os mais pisados, os mais discriminados, né? Os excluídos, os marginalizados, é isso. Então, quando vem esse tipo de pergunta dessas pessoas que estão olhando para depois da morte, Jesus chama para convivência real. Agora tem um outro tipo de pergunta e de pedido que chega para Jesus, a mulher que está com hemorragia, o povo faminto, os cegados, os paralisados. Jesus, eu quero ver. Jesus, eu estou com fome. Jesus, eu estou aqui com uma paralisia que não me deixa pular na piscina. A pergunta dos empobrecidos, dos anauins, dos ptoróis, né, dos marginalizados, Jesus responde com solidariedade,
abraça, com companhia, para superar aquilo, né? Então hoje também isso precisa ser refeito nas igrejas hoje, né? Então todo mundo que está só olhando para o interno da igreja está errado, é idolatria. Felipe e Pamela, essa questão aqui me faz lembrar também do bom pastor na Bíblia, que está em várias passagens bíblicas, mas, por exemplo, no quarto evangelho da Bíblia, né? Capítulo 10, o evangelho do discípulo amado, tradicionalmente conhecido como Evangelho de João, diz, veja como é que age e se comporta o bom pastor. O rebanho está no redil é um curral. Ele abre a porta, a porteira, convida, ele não impõe, ele propõe, mas não intima. Vamos para fora, vamos para verdes pastagens. Quer dizer, para conquistar condições objetivas materiais de vida. Porque se o rebanho fica preso no curral, sem alimento, sem pastagem e sem água, o rebanho morre aos poucos, né? Então, e diz lá que ele chama uma ovelha todas pelo nome. Quer dizer, ele respeita a diversidade, a pessoalidade, o específico de cada pessoa, né? Mas o movimento do bom pastor é tirar dos currais, é levar para ambiente que gera vida, que gera fraternidade, que tem condições materiais objetivas de vida. Se a gente for observar bem o movimento que a maioria dos pastores, dos chefes religiosos hoje e da maioria dos padres estão fazendo um movimento no sentido contrário. Em vez de convidar as pessoas a sair do redil, sair da igreja para ir para a missão, para o público, para a rua, está entocando as pessoas, né? Sim. Entocando. E aí fica todo mundo, diz assim, meio bêbado de tanta religiosidade. E aí tem igrejas aí que tem uma programação todo dia. Um dia eu fui celebrar uma missa numa igreja, normalmente no final da igreja vem lá os avisos, convites, né? Aí a coordenadora falou, olha, amanhã, quero convidar vocês, amanhã, segunda-feira, tem oração do Terço dos Homens. Na terça-feira tem a noite aqui, tem adoração. Na quarta-feira tem a devoção de Nossa Senhora, não sei das quantas. Na quinta-feira nós vamos rezar 1000 Ave Maria. E ela foi rodando a semana inteira, todo dia à noite. Aí eu escutei aquilo, eu falei, coordenadora, você não vai convidar o povo aqui ao lado da comunidade? Tem aqui as ocupações da Isidora, aqui em Belo Horizonte, Zona Norte, com parte em Santa Luzia, 8.000 famílias. Vocês estão pertinho aqui, vocês já foram visitar lá? Por que você está convidando o povo para todo dia, ao longo dos 7 dias da semana, estar todo dia, toda noite aqui na igreja? Por que você não coloca nessa agenda aí também, para ir lá, visitar o pessoal lá, saber por que eles ocuparam, vocês estão passando de alguma necessidade, se fazer solidário e tudo, Então hoje o movimento é anti-bom pastor. Sim. Né? E aí você coloca todo mundo dentro da igreja, você monopoliza a palavra, você faz uma lavagem cerebral lá, fica citando versículos, pulando de galho em galho, igual macaco fica pulando de galho em galho, e um grande objetivo é arrecadar dízimo. Arrecadar dízimos, ofertas e depois, né? Não, Frei. Aí, isso é idolatria. O Frei está falando aqui sobre essa questão de hoje ser um movimento antipastor. Eu acho que é um movimento pró-gado, né? Porque tem que ficar todo mundo ali cercado, não pode fazer nada. E eu acho que tem uma coisa legal que você falou dessa metáfora do rebanho, porque eu acho que você deve saber melhor do que eu, que você era do campo e tudo mais. Quando você deixa os animais muito tempo no mesmo espaço, vai comprimindo o solo, né? Fica infértil. Então eu acho que não brota vida, vai matando, né, as pessoas. E aí agora, queria já... Pamela, mas você me permite só um minutinho aqui. De fato, essa questão de gado no Brasil está sendo uma questão seríssima e nós estamos pagando um preço altíssimo. Verdade. Infelizmente, metaforicamente, tem muitas pessoas que estão assim, parece que cegadas e fisgadas e só dizendo amém para muitos impostores e falsos cristãos, né? Pessoas que dizem que defendem a família, mas que não tem nenhum testemunho próprio. Já está na terceira, na quarta esposa,
Não sei que às vezes tem direito de mudar quando não dá certo, beleza, né? Mas pessoas que cometem abuso sexual, um monte de coisa, não tem moral nenhuma para ficar fazendo isso. Agora, mais grave do que isso é porque, de fato, também no Brasil tem 10 vezes mais gado do que gente. Nossa, assustador isso. Então, se nós estamos com uma população de 220 milhões de pessoas, nós temos mais de 2 bilhões de cabeça de vaca, de boi, de bezerro no Brasil, né? E isso está devastando os biomas, né? O cerrado já quase todo carcomido. Derruba-se o cerrado para plantar capim para alimentar vacas e depois planta soja para ir alimentar as vacas lá da Europa. Um absurdo. E depois ainda tem um agravante agora, porque já está comprovado que o metano, né? Que quando a vaca dá um pum ali, né? Os gases carbônicos vêm dos automóveis aí, e dos metais fósseis e tudo, a poluição, mas metano também está arrebentando com a camada de ozônio, né? Não, e aí você para e pergunta, quantas pessoas estão comendo bife todo dia? Essa que é a pior parte, assim, tipo, não que eu defenda... Que ainda não é pro povo, né? Não é pro povo, não é. Muita para exportação, entendeu? Né? Terrível. Você falando dessa passagem do Bom Pastor, e eu gosto muito, óbvio que eu não tenho essa sua expertise toda aí nas línguas mortas, mas eu gosto da palavra redil, porque o autor ali foi muito sagaz, porque a palavra redil é isso que você estava falando sobre o curral, mas é uma palavra tipicamente do templo, não é uma palavra campesina. Então não é um curral de pasto, é como se fosse a gradinha do templo. Então eu gosto dessa sagacidade, que ele está falando assim, cara, eu estou abrindo, não é do campo, não, eu estou tirando vocês, é da igreja mesmo, é da religião mesmo. E é curioso, porque isso está lá nos nossos olhos o tempo todo, e a gente foi cegado de não conseguir enxergar, né? Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que o movimento de Jesus é felizmente, não vou dizer infelizmente, não, é felizmente antissistema, anti-igreja. Então eu fico feliz com a mesma velocidade que está aumentando os números de evangélicos no país, está aumentando o número também das pessoas que não dão conta mais de ir para a igreja estar saindo. E aí a gente espera se irmanar com essas pessoas do mundo. Exato. Porque não é na igreja que Jesus quer elas, né? Exato. Gente, igreja é a comunidade, isso aí não precisa de templo, não precisa de instituição, não precisa de denominação, não precisa de nada. E falando nisso, estamos agora começando com aquele serviço que você já sabe, o SAC, Serviço de Atendimento ao Crente. Serviço de Atendimento ao Crente. Como posso te ajudar? E aí, temos uma dúvida hoje que é ecumênica. Eu fico muito feliz quando a galera de outra religião manda alguma coisa pra gente. E dessa vez foi uma irmã católica. Aí, já deixo aberto aqui pro Frei comentar. Olá, Reino em Pessoa. Eu sou católica, mas amo o canal de vocês. Então a minha dúvida é sobre a teologia da libertação. Eu sempre fui muito envolvida na igreja, trabalho com catequese, participo de grupos de oração, acampamentos e tudo que é evento da juventude. Amo mesmo essa vibe de comunidade, as preces, os louvores, mas confesso que tem uma coisa que sempre me deixou um pouco inquieta. Eu já ouvi bastante gente falando mal da teologia da libertação, dizendo que ela é muito focada em política, luta de classes e que esquece da espiritualidade, da mística, sabe? Parece que tudo é militância. E aí fica parecendo que a oração, as preces, os sacramentos ficam sempre em segundo plano. Apesar de toda essa crítica, eu acho muito bonito o que a TDL defende. Essa coisa de querer justiça social, de olhar para os pobres, mas ao mesmo tempo me dá um medinho de perder aquela parte da fé que me faz sentir a presença de Deus, de deixar de lado essa dimensão mais mística que eu amo tanto. Existe alguma vertente da teologia da libertação que se preocupa mais com essa dimensão espiritual? Que combina a busca pela justiça com uma espiritualidade viva, mais carismática? Eu tô tentando entender melhor porque, sei lá, tenho uma vontade grande de viver minha fé de um jeito mais engajado, que não seja só dentro da igreja, mas que também não abandone a minha espiritualidade, que é o que me dá forças todo dia. Será que a TDL pode oferecer isso? Ou eu preciso estar na militância 100% mesmo? Ótimo, ó. Salva de palmas para nossa irmã católica aí. Qual o nome dela? Tem nome? Eu acho que ela botou o nome, deixa eu só conferir aqui porque foi print. É a Mai.
É o que está o arroba, né? Pamela, eu fiquei feliz de ver a colocação da nossa irmã da Igreja Católica. Tem sim espaço, e tem a teologia da libertação. Ela é um processo, né? Ela já passou por várias fases. Então, assim, uma primeira fase da Igreja da teologia da libertação era a opção pelos pobres, né? Depois vieram outras fases que a gente percebeu assim, não existe só o pobre econômico, mas tem o pobre que é vítima do racismo, então a teologia negra. Tem o pobre que é o desempregado, é o sem terra, então vem a teologia econômica, né? Tem o pobre que é a mulher, né? A mulher negra, a mulher vítima do feminicídio, do patriarcalismo, do machismo, é a teologia feminista. Tem o pobre que é o planeta Terra, que hoje, então, a teologia ecológica, né? Teologia integral, que o Papa Francisco tem batido muito na tecla. Então, assim, tem a teologia hoje LGBTQIA+, para superar a homofobia. Então, assim, teologia das gerações, tem a teologia das juventudes, tem a teologia da Mãe Terra, a teologia da Irmã Água, da negritude, tem as várias teologias. E tem, inclusive, esse aspecto que a nossa irmã colocou, que é, de fato, com risco assim, quando a gente enfatiza muito um aspecto, corre-se o risco de você desvalorizar outros aspectos, né? Então, por exemplo, hoje já tem muita gente na teologia da libertação que já caiu a ficha e mostra que a gente tem que ter uma relação de equilíbrio, de harmonia melhor entre o engajamento e a militância política para resolver as injustiças socioeconômicas, superar a injustiça agrária, a injustiça urbana, a injustiça ambiental, superar o racismo, a homofobia, essas coisas todas, mas isso tem que ser profundamente em sintonia com o mais profundo que nos move, que é a mística e a espiritualidade, né? Eu, Pamela e Felipe, nos últimos, vamos dizer assim, os últimos 15 anos, está me alimentando muito a mística, por exemplo, das religiões de matriz africana, né? O candomblé, umbanda, tem uma grande diversidade, né? O próprio espiritismo, ou as religiões de matriz originária dos povos indígenas, que tem uma mística muito legal. Por exemplo, candomblé, umbanda, eles veem a sacralidade na natureza, né? Aqui, nós na luta ao lado dos atingidos por esses crimes hediondos das mineradoras, em conluio com o Estado, de Brumadinho, por exemplo, eles dizem, Frei Gilvander, esses crimes, ao matar, ao sacrificar o rio Doce e o rio Paropeba, o rio para nós é sagrado, é Vatum. Os espíritos sagrados de vida estão ali no rio. É no rio que a gente faz a nossa oferta das flores para Iemanjá. Então, se o rio está contaminado, ele está impuro, como é que eu vou celebrar minha sacralidade? Então, nas matas, as matas são sagradas, diz o pessoal dos babalorixás, dos terreiros e tudo. É nas matas, né, no cerrado, na floresta, que a gente encontra os espíritos da floresta, né? Aqui, por exemplo, nós temos aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, o povo indígena Chucurucariri. Uhum. Dentro da mata, o cacique Carlos, o Frei Gilvander, nós construímos lá dentro da mata, tem a nossa casa de oração, que é chamada Oricuri, né? Onde está o nosso sagrado. É onde nós vamos lá para a gente ter a nossa veneração, a nossa relação com os encantados, com o nosso Pai Tupã, com os nossos ancestrais, com os bons espíritos, né? Então, eu fico arrepiado a falar isso. Então, a gente tem que equilibrar essas coisas, né? Eu estou na luta aguerrido, luta por terra, por moradia, por justiça socioambiental e tudo, mas essa dimensão de mística e de espiritualidade me comove muito. Então, agradeço muito
A pergunta é a colocação da irmã. Não, maravilha. Aqui a acrescentar, eu só tenho a dizer assim, apesar de eu admirar muito a TDL, eu acho que é interessante que ela abriu o caminho para a gente poder explorar essa subjetividade, né? Porque às vezes parece assim, que a gente fala, o pobre, não sei o quê. E aí parece que é uma massa corrida, né? Tipo assim, todo mundo. E aí quando você traz essas diferenças, porque essa subjetividade. Quem fala muito isso aqui, vou dar um salve para ele, se ele estiver assistindo, meu amigo querido, Léo Maltrapilho, eu não sei se o senhor conhece. Sim. Ele que lançou Sou agora... discípulo dele também. Maravilhoso, lançou agora o livro dele de teologia de favela, né? Teologia favelada, e ele sempre dá esse papo pra gente. Mas, isso que você trouxe entra muito num último comentário pra gente já encerrar, né? Que é apesar do... Não, mas eu queria ouvir você, falando... Da menina? Lógico, gente... Você é a mais pentecostal de nós. Não, aqui, então, eu fico suspeita pra falar, porque, tipo assim, pra mim... eu não consigo colocar a minha espiritualidade só na dinâmica da luta pela justiça social, assim, no sentido político da coisa, sabe? E aí eu fiquei impelida pensando nisso, porque você já comentou isso num vídeo que eu vi, que eu amei a expressão que você usou, que foi o analfabetismo religioso da esquerda. Que é essa coisa que a gente tem, vai para o ambiente acadêmico, acaba tirando um pouco dessa roupagem. Eu não consigo... eu acho muito engraçado, que eu sempre comento isso com o Gibran. Eu vou para algumas igrejas mais progressistas e eu sinto a mesma dor que essa irmã aqui. Às vezes eu quero falar em línguas. E eu não me sinto confortável de falar, porque eu sei que vai ter uma irmãzinha do meu lado que é presbiteriana, progressista, ou a outra batista lá, e vai ficar me olhando torto. Mas eu acho que isso é uma coisa que eu não nego na minha vida, porque ela tem a ver com a nossa ancestralidade mesmo, assim, do lugar que eu venho, da Baixada Fluminense, da minha família. A gente tem um momento de que a nossa vida só tá onde tá, a gente só conseguiu se encaminhar porque foi muita fé, foi muita oração, foi muita luta. Então, assim, quando os seus amigos lá da Associação dos Cegos viram e falam assim, não, eu sei que Deus está com a gente, eu tenho plena convicção. Quando meu pai teve Covid... Eu não tinha mais pai, não tinha aparato do Estado, não tinha nenhum tipo de esperança. Mas a gente não acreditar nesse transcendente... Se fé ali. Se você não se agarra nisso, a gente nem levanta da cama, Frei. Porque olha só, o mundo está contra a gente, o capitalismo já está aí dado, é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que uma superação disso. Então, se eu não me agarro nisso, eu não tenho muito para onde não. Então, eu acho que essa dimensão não pode ser ignorada. E aí eu gostei de quando eu vi você falando lá naquela... Analfabetismo político. Do analfabetismo político da esquerda e do analfabetismo religioso, dessa linguagem. O analfabetismo religioso. Porque eu acho que a gente é um povo que acredita no poder da palavra, então se a gente não coloca isso para o universo, eu acho que a gente está falhando. Porque a gente reverencia as religiões de matriz africana, que acreditam nesse transcendental. A gente escuta a galera de Umbanda na resistência, e quando entra dentro do campo evangélico pentecostal, não é bem assim, porque se você pegar bem, a glossolalia, ela tem um aspecto muito mais emocional, não sei o quê. Por que essa dimensão espiritual dentro da nossa tradição não é valorizada, sabe? Eu acho que está muito nesse lugar. E sabe o que eu fico pensando, Pamela, assim? Talvez você, como historiadora, pode me ajudar, posso estar falando uma grande bobagem, mas a gente, às vezes, do campo evangélico, observa o pessoal do campo evangélico que já é mais oxigenado, né? Porque a outra parte vai falar que é tudo demônio, que é tudo isso aqui. A quem tem ainda um pouco de oxigenação, vai ver as religiões afrodiaspóricas, essas religiões de terreiro, acha bonito e tudo bem. Por quê? Não percebe que até nisso é um racismo, porque coloca aquilo no campo da expressão da cultura. Mas se é você que está na igreja e quer fazer a expressão do seu corpo da mesma maneira, inclusive, que faz um terreiro, aí é o que você falou. Não pode, não, tá errado, não, isso é demais. E aí eu fico pensando, será que isso não é o racismo? Porque, tipo assim, você olha lá pro cara da matriz africana e fala, não, é cultural. Quer dizer, não é religioso, não é Deus, é cultura. O irmão pentecostal que está lá rodando no manto, para você não pode, porque... Então eu fico pensando muito nisso. Eu acho que a gente ainda... progressista, continua tudo igualzinho fundamentalista. Mas amigo, você está corretíssimo, porque quando não muda a perspectiva, tipo assim, a epistemologia mesmo, o saber, sabe, da maneira que é construído, a gente reflete o mesmo pecado, o mesmo erro, a mesma discriminação, porque você está olhando com a lente eurocêntrica. O que fez você chegar nessa conclusão de ser mais progressista? Aí vai ter gente que vai falar, fui ali, me aprofundei no método histórico crítico, peguei um pouquinho ali da teologia mais liberal, vi outro lance e tal, não sei o quê. Aí você para e vê
De onde que vem esses pontos referenciais intelectuais? Continua vindo de uma perspectiva eurocêntrica. Aí a gente tem que se perguntar, como é que as teologias africanas acontecem, né? Aí um salve para nossa querida, meu Deus, que está lá em Angola. Nancy Cardoso, que está lá trocando com essas mulheres. Foi minha professora, maravilhosa, querida Nancy Cardoso. Que está falando de corpo, né? Que não está ali criminalizando o corpo e nem está fazendo essa aberração que a gente faz aqui no Ocidente de separar pensamento, mente de corpo, né? Como se a gente não pensasse separado do resto dos nossos sentidos, né? Então acho que está muito por aí. Frei Giovana, acho que a gente tem que marcar mais uns 10 episódios, que é muito assunto para falar com você. O tempo passou rápido, né? Passou rápido, mas quero te agradecer demais. Que papo gostoso, muito bom te ouvir. Você é uma grande referência para a gente aqui na cidade, então é uma alegria poder ser contemporâneo seu e que você continue nos inspirando nessa luta aí, que a gente precisa mesmo de homens e mulheres, ou qualquer gênero que se identifique com essa vocação aí, porque essa é também a espiritualidade, né? O serviço ao outro também é uma espiritualidade. Ô Felipe, eu que agradeço muito o convite, mais uma vez, né? A gente aprende mutuamente. Vocês também me inspiram, eu aprendo. E conte comigo. Não, estamos juntos demais. E um abraço carinhoso a todo mundo que está assistindo essa prosa aqui. Bom demais. Para encerrar aqui, né, que é de lei, que tem que fazer um negocinho, até para dizer que a gente está querendo retomar essa coisa, a gente brinca aqui que no final a gente sempre faz os pedidos de oração, para poder dar um ânimo para a galera que está em casa também manter esse hábito, que a galera às vezes sai da igreja fundamentalista, acaba tomando ranço de orar, de ter esse momento de devocional. E a gente sempre pergunta quais são os pedidos de oração dos nossos convidados, baseado aí no tema que a gente está trocando ideia. E aí, qual seria o seu pedido de oração hoje, Frei? Olha, eu quero pedir para a gente levar muito a sério a conversão ecológica. Eu acho que a humanidade, nós estamos num apuro, nós estamos sendo encurralados pela idolatria do mercado e pelo que nós estamos sentindo pelos nossos corpos, né? Não apenas as mudanças climáticas, mas a emergência climática, né? Belo Horizonte ficou quase 6 meses sem cair uma gota de chuva, né? Nos últimos dias que começou a chover um pouquinho, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar no espelho e ver que mundo que eu pessoalmente estou ajudando a construir para as crianças, para as próximas gerações. Então, assim, eu acho que a gente tem que se libertar. Minha prece é nesse sentido. Vamos nos libertar de luxo, de gastança, de acumulação, de arrogância. Vamos amar mais, né? Ser mais, aprender mais também, e tudo, e se irmanar, por aí. Maravilha. E tu, Gibran? Cara, hoje eu vou fazer um pedido diferente, que eu vou fazer um pedido de oração, de agradecimento. Agradecer muito a Deus, que eu estou muito feliz com a eleição da nossa amiga, da Júlia Santos, que é filha da Macota Cássia, que é neta da mãe Efigênia, que foi eleita aqui em Belo Horizonte com uma votação expressiva. Uma mulher preta, travesti, de terreiro, que está aí na luta quilombola, que está na luta aí por moradia. Então, assim, apesar da desgraça toda do mundo, a gente ainda vê alguns sinais gostosos, e a eleição da Júlia para mim foi uma alegria, um pequeno refresco assim na luta, né? Então eu quero agradecer hoje pela eleição dela. O meu pedido hoje também acho que tem a ver com agradecimento. Eu me mudei recentemente para Minas, né? Aí tô morando aqui agora. Tô feliz, tô muito feliz. Chegou e trouxe a chuva. Vim junto com a chuva. E queria agradecer muito a Deus por isso, porque eu tava em São Paulo, Frei. Eu tava bem em Osasco, assim, e eu não via uma unidade de natureza, assim, há quase um ano. E eu sou de um território do Rio de Janeiro, que é a Baixada Fluminense, que é cheio de mato. Fui criada em quintal. Então, assim, quero agradecer a Deus a oportunidade de poder ter acesso a isso, que eu achava que era uma coisa natural para todo mundo, e eu percebi que quem mora nas grandes capitais não vê um quadrado verde, nada, não escuta um barulho de canto de pássaro de manhã, nada. E eu acho que isso adoece a gente, e isso é pouco comentado, quantas pessoas ansiosas, aceleradas, deprimidas, porque estão esquecendo que são bichos também, que não têm contato com isso.
entendeu? Então acho que tá nesse lugar. Agradecer a Deus porque, né, agora eu posso. Que beleza, que beleza. Bom, muito obrigado você que está com a gente, você que está acompanhando aqui esse episódio até esse momento. Quero agradecer você. Espero te encontrar no próximo episódio. Fiquem com Deus. Simples, mas revolucionário. Aquele abraço. Falou. Valeu. Então,